Pronto, agora eu vou tornar você o host, para você compartilhar a tela e começar a sua aula. Vamos começar já, né? Tá bom. Isso. Pronto. Agora você já pode compartilhar, Ronaldão. Tá tudo em paz aí? Tá chovendo muito ainda? Rapaz, não, deu uma paradinha, viu? Mas é chuva demais, cara. Aqui também tá chovendo. Tá chovendo, né? Mas foi graças muita a Deus. chuva, muita desgraça, viu? Deixa eu compartilhar agora. Tá vendo aí? Tá. E agora? Tô vendo. Show. Vou tirar isso daqui que é para não me atrapalhar. Vamos começar? Vamos. Tá bom. Boa noite a todos. Vamos começar o Neuroclube do mês de junho com a presença do Dr. Ronaldo Lessa, grande amigo, grande neuroradiologista brasileiro. Ele é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Neuroradiologia, radiologista da Universidade de Pernambuco, membro da diretoria eleita da Sociedade Brasileira de Neuroradiologia para o biênio 23-24, mestre em patologia geral pela UFPE, fellowship em neuroradiologia na Duke University, fellowship em neuroradiologia na Universidade da Carolina do Norte, visit fellow em neuroradiologia na Cleveland Clinic Foundation, Ohio, e neuroradiologista da IMAG Medicina Diagnóstica, do Fleury e Centro Diagnóstico Jaime da Fonte. Amigo de longa data, tem uma aula espetacular e mais que justo o convite para ele aqui no Neuroclube, estar compartilhando os conhecimentos e sua maneira de dar aula. Fique à vontade, Ronaldo. Primeiro quero agradecer. Está me ouvindo bem, né? Estamos ouvindo bem. Primeiro quero agradecer a Pablo pelo convite, dizer que disso tudo que ele falou aí, o melhor foi que eu sou amigo dele, porque ele é meu amigo. E dizer que a gente vai falar hoje de um tema interessante, que eu acho que é o tema das cefaleias no adulto, e os principais aspectos que a gente pode ver e que a gente pode estudar e ajudar o clínico no estudo dessa doença. A dor, de uma maneira geral, talvez seja a principal determinante do sofrimento humano. As cefaleias, as dores de cabeça, além de produzir sofrimento e incapacidade, ela também é uma das causas mais comuns de afastamento do trabalho, trazendo sérios danos à sociedade. Essa apresentação não tem conflito de interesse e os objetivos dessa apresentação: citar rapidamente a epidemiologia da cefaleia no adulto, descrever a classificação das cefaleias, abordar os principais tipos de cefaleia, descrever as principais entidades relacionadas a elas, como também comentar os aspectos de tomografia e ressonância e comentar o papel do neuroradiologista, o que é que a gente pode fazer para ajudar os colegas neurologistas. Então, a cefaleia ela se aplica a todo o processo doloroso referido no segmento cefálico, que pode se originar em qualquer das estruturas cranianas, faciais ou cervicais. Ela é conhecida desde os primórdios da humanidade. Então, achados arqueológicos em civilizações neolíticas de 7.000 anos antes de Cristo já descrevia e dava a entender que havia intensas crises de cefaleia nas pessoas daquela época e eles acusavam os maus espíritos que havia dentro da cabeça das pessoas. Por isso que faziam trepanações com grandes buracos no crânio, a fim de que os espíritos maus saíssem da cabeça dos pacientes e assim eles ficassem bons. Existem escritos sumerianos de 3.300 anos antes de Cristo falando em cefaleia, e esse papiro de Ebers foi uma grande descoberta de 1.550 anos antes de Cristo, onde ele descrevia tratamentos para a cefaleia e descrevia, do ponto de vista prático, o tratamento por médico da ocasião, onde o médico colocava um crocodilo de barro com olhos de vidro e com trigo na boca, colocava esse crocodilo na cabeça do
paciente, amarrava com uma tira de linho puro e escrevia nessa tira de linho o nome dos deuses. E assim acreditava que a dor de cabeça ia passar. E passava em alguns casos. Acredita-se que porque esse crocodilo amarrado, ele comprimia os vasos da superfície do crânio e, com isso, diminuía a pressão e ajudava a passar a cefaleia. A cefaleia associada a queixas visuais foi Hipócrates, no ano 400 a.C., e a classificação mais remota das cefaleias foi por Areteus, 200, no ano 200 depois de Cristo. Celsius, já depois de Cristo, também observou a relação da cefaleia com vinho, com frio, com calor e com exposição ao sol, o que chegou mais próximo da descrição da enxaqueca. E, curiosidade, existem grandes personalidades na história que tinham enxaqueca, tinham um tipo de cefaleia, desde o imperador Júlio César, Tolstói, Miguel de Cervantes, o grande escritor, Nietzsche, Freud, de dor de cabeça, né? E Napoleão Bonaparte, que tinha motivo de sobra para ter dor de cabeça. A cefaleia é a causa mais comum de se procurar atendimento médico, e a cefaleia está entre as 10 maiores causas de incapacidade. Nas mulheres, ela está entre as 5 maiores, e ela tem um impacto semelhante ao das artrites e diabetes, e pior do que a asma. Esse gráfico mostra a cefaleia em homem e mulher, mostrando o pico sempre maior da mulher na fase produtiva e vai caindo a sua incidência, a sua frequência com o passar da idade. Então, ainda, estima-se que devido à cefaleia se perdem cerca de 113 milhões de dias de trabalho por ano nos Estados Unidos. Existe um impacto socioeconômico direto e indireto da cefaleia de cerca de 14 bilhões por ano, e apesar de ser uma causa significativa de incapacidade, ela permanece subdiagnosticada e subtratada. Então, ela se classifica principalmente como primária e secundária, onde a cefaleia primária, a gente tem como principais exemplos a enxaqueca, a cefaleia tensional, que é a mais comum de todas, a cefaleia autonômica trigeminal e outras desordens de cefaleia primária, onde eles expõem na classificação entre a cefaleia entrovoada, a thunderclap, e a cefaleia em salvas também entra como cefaleia de desordem, de outras desordens de cefaleia primária. Embora isso, mais de 90% dos pacientes que procuram o hospital para avaliação de cefaleia têm cefaleia primária. A cefaleia tensional, como eu disse, é a mais comum, acomete até 80% da população. Migrânia ou enxaqueca é a segunda, com cerca de 15% dos pacientes. E essa migrânia também é a terceira doença mais prevalente, ou seja, número de casos numa área e num tempo determinado. E é a sétima maior causa de incapacidade no mundo. A cefaleia em salvas ela é bastante comum e acomete apenas 0,1% dos casos. E aqui uma paciente de 38 anos com cefaleia crônica e alterações visuais, tipicamente do ponto de vista clínico com a migrânia, e o que a gente pode encontrar em alguns casos em pacientes jovens do sexo feminino com dor crônica são esses focos de hipersinal em T2 na substância branca, que em alguns casos tem que fazer diagnóstico diferencial com esclerose múltipla, etc. Mas as lesões são lesões afastadas da região periventricular, não tem aquela disposição perpendicular ao maior eixo do encéfalo e muitas vezes também acomete a substância branca subcortical. Então, nada mais que alterações, gliose por prováveis alterações microvasculares. E a cefaleia secundária, as principais, aí é um número maior, várias doenças que podem cursar com cefaleia, desde a cefaleia aguda ou persistente pós-trauma, a hemorragia subaracnoide não traumática, dissecção arterial, hipertensão intracraniana idiopática. A gente viu uma aula recentemente de Pablo no congresso, na jornada lá, sobre hipertensão intracraniana, a hipotensão licórica, substância em uso constante, em uso prolongado, a cefaleia que você tem da medicação, do superuso de algumas medicações e a retirada de substâncias que está fazendo uso longo tempo. Quando se retira essas medicações, o paciente pode ter cefaleia também pela retirada. Além de infecções, causas metabólicas, diálise, hipóxia, hipercapnia, etc. Então, são várias causas para a cefaleia secundária. A cefaleia entrovoada merece um comentário, bem como a cefaleia em salvas, porque são causas de severas causas graves. Paciente com uma severa forma de cefaleia que ocorre abruptamente, como estrondo de um trovão, como o nome diz. O pico acontece da cefaleia dentro dos 30 segundos a 1 minuto do início da doença, do sintoma, e desaparece com poucas horas. É a pior dor de cabeça da minha vida, assim descreve o paciente que sofre de cefaleia entrovoada. Ela pode ser precipitada por tosse, esforço físico ou ato sexual,
e pode ser a expressão de uma desordem intracraniana. Apesar de estar classificada lá como outras desordens de cefaleia primária, as principais acometimentos da cefaleia entrovoada são como causa, como motivo de alguma outra doença, por isso que ela é secundária na maior parte das vezes. Essas todas as causas aí são causas importantes de cefaleia entrovoada. A principal dela, a síndrome de vasoconstricção cerebral, é reversível, mas a hemorragia subaracnoide também é comum, aquelas principalmente consequentes a aneurismas rotos. E todas essas que vocês estão vendo, é importante dizer que a maconha e o abuso de álcool causam vasoconstricção e é uma causa importante também de cefaleia entrovoada. A cefaleia em salvas foi descrita em 1926, são episódios de dor intensa, usualmente unilateral, em território da distribuição cutânea do nervo trigêmeo. Dor em salvas severa, alternando com períodos de remissão sem sintomas que duram de meses a anos. Sinais autonômicos do lado da dor acontecem de forma frequente e é típico, como lacrimejamento, rinorreia, congestão nasal, injeção conjuntival, pitose da pálpebra do lado da cefaleia, edema palpebral, entre outros. Quando se avalia clinicamente um paciente com cefaleia, deve-se levar em conta se ele tem história familiar de enxaqueca, se for criança, alguma infecção que ele esteja associado, a idade de início dessa doença, a severidade, qual é a frequência, se tem trigger, se ela é trigada por alguma coisa, algum acontecimento, como a gente viu aí nos casos do ato sexual, do esforço físico, etc. Achados autonômicos, como a gente viu também na cefaleia entrovoada, auras, se a pessoa tem auras, seja visuais, seja qualquer outra, previamente à cefaleia, se está se tratando já ou se faz outro tratamento com alguma medicação, qual é o estilo de vida dessa paciente ou desse paciente e se ele tem condições de comorbidade. A cefaleia é considerada de baixo risco nos pacientes mais jovens do que 30 anos, achados típicos de cefaleia primária, cefaleia por tensão, cefaleia tipo enxaqueca, etc. História prévia de cefaleia similar ou sem alteração no padrão, então a cefaleia que ele tem há 5 anos e ela não muda, é a mesma coisa, ele já conhece a cefaleia, não tem achados neurológicos anormais, sejam focais, sejam difusos, não tem comorbidades de alto risco e os achados de história e exame físico são negativos. Em paciente com cefaleia e exame físico normal, é baixa a frequência de exame de imagem anormal, podendo chegar a 3%. Não está indicado, então, neuroimagem em paciente com cefaleia de baixo risco. É interessante dizer que em torno de $1 bilhão por ano são gastos com exames de imagem desnecessários para a cefaleia primária em todo o mundo. E quando se pede um exame de imagem no paciente com cefaleia? Então, existem as red flags, que as principais estão aqui, são as clássicas, que eu não vou ler todas, mas desde é a pior dor da minha vida, ou a primeira vez que tem essa dor, ou com sinal focal que acompanha, ou paciente com papiledema, pacientes com mais de 50 anos, paciente com um padrão que piorou da cefaleia que ele tinha, um padrão de artéria temporal, por exemplo, um paciente com nova cefaleia, não tinha, e é uma nova cefaleia no paciente com história de oncológica, no paciente com história de HIV ou no paciente com doença de Lyme. Esses pacientes podem ter uma complicação da doença e ela está aparecendo como cefaleia. Se o paciente tem rigidez de nuca, se o paciente tem uma dor que apresentou-se de repente, teve um pico e passou, tudo isso é red flag para que a gente faça um exame de imagem. E qual é o exame de imagem que a gente deve fazer? Tomografia ou ressonância? Então, se o paciente tem um quadro agudo, o paciente nunca teve uma dor, aparece com a dor agora, uma dor que tinha e que mudou de padrão, as red flags, deve-se começar a investigação com a tomografia computadorizada. A ressonância magnética está indicada naqueles casos, por exemplo, que o paciente tem uma comorbidade, tem um câncer, ou tem um câncer, ou tem uma doença de Lyme, ou tem uma história de que tem uma infecção e que essa infecção pode ter ressurgido, ou um caso que você precise de um detalhamento maior, de uma avaliação mais detalhada, com planos multiplanares, com melhor resolução de imagem. Então, a ressonância magnética é indicada. Quando usar o contraste por via venosa? Quando você sabe que existe uma comorbidade, quando você sabe que pode haver uma lesão, estou procurando uma metástase, estou procurando uma lesão óssea, então a gente usa a ressonância magnética.
no primeiro exame, seja de tomografia, seja de ressonância, a princípio, você não precisa fazer o contraste, porque a gente está procurando, principalmente, hemorragia subaracnoide nesses pacientes. A angiotomografia e a angiorressonância com contraste venoso também estão indicadas, principalmente naqueles casos que se deseja procurar um aneurisma não roto, e que a dor seja por uma expansão do aneurisma, etc. Está indicada a angiotomo. E várias condições clínicas e cirúrgicas podem levar a se investigar, se investigar por imagem um paciente com cefaleia, que a gente não vai poder abordar todos, mas vamos mostrar as principais doenças e mais em frequência e importância. Então, um aneurisma roto, uma hemorragia subaracnoide, todo mundo conhece, todo mundo viu, todo mundo sabe, não é emergência. O paciente com a tomografia, com esse hipersinal nos sulcos corticais, o hipersinal na fissura silviana, no espaço subaracnoide. Então, o aneurisma roto, a causa de hemorragia subaracnoide não traumática é a rotura do aneurisma, hemorragia perimesencefálica muito específica, malformação arteriovenosa, fístula arteriovenosa, a dissecção arterial, aneurisma micótico ou o abuso de cocaína, até isso pode ser levantado. O principal deles, a ruptura do aneurisma. A HSA aneurismática ocorre mais em mulheres entre 40 e 60 anos. A cefaleia por HSA aneurismática é de alta letalidade e é responsável por 1% de todas as cefaleias. A hemorragia subaracnoide, se não tratada, a mortalidade em um ano, em torno de 65% dos casos. Se você faz o tratamento adequado com diagnóstico e tratamento, ela em tempo hábil, ela reduz essa letalidade em um ano para cerca de 18%. A cefaleia por hemorragia subaracnoide aneurismática tem cerca de 12% de falso negativo no diagnóstico. A gente gradua a hemorragia subaracnoide, seja pela tabela de Hunt e Hess, seja pelo Fischer, que é o mais comum, que a gente prediz vasoespasmo, e tem essa avaliação pela tomografia computadorizada. E o importante dizer da graduação de Fischer, tem a ficha modificada, mas o importante dizer é que Fischer 3 é pior do que Fischer 4, porque você tem sangue em todos os compartimentos subaracnoides, enquanto que o Fischer 4 leva em conta apenas o sangramento parenquimatoso e o sangramento intraventricular, e o sangramento parenquimatoso não tem importância, vamos dizer essa palavra assim, nessa graduação da severidade, dos critérios de severidade da hemorragia subaracnoide. Então, Fischer é interessante dizer e procurar o máximo possível ser detalhado nessa descrição. A tomografia sem contraste é a modalidade de escolha na hemorragia subaracnoide. Causa comum de falha diagnóstica é clínica, quando o paciente chega numa urgência, chega numa emergência e não se solicita uma tomografia computadorizada sem contraste, no paciente com a cefaleia característica de uma emergência, uma cefaleia entrovoada, súbita, repentina, num paciente que nunca teve cefaleia. E excluir também, ela serve para excluir outras causas de cefaleia. A sensibilidade nas primeiras 6 horas para a hemorragia subaracnoide em torno de 100%, isso vai caindo após 24, e após 5 dias a gente vê que ela é menor que 60% dos casos, tanto que não é o método de escolha nessa fase, ela é o método de escolha nas primeiras 6, 12 horas após o ictus, após a dor lancinante do paciente. A ressonância magnética, a gente procura no T2-FLE e no SWI alterações para hipointenso no SWI e hiperintenso o suco fica no T2-FLE, sensibilidade de 100% numa fase mais tardia do que aquela fase que é melhor a tomografia. Se a RM é negativa, está indicado a punção lombar, mesmo sendo uma técnica invasiva, mas está indicado. A angiotomografia, você usa para detectar aneurismas, como eu disse, com alta sensibilidade e especificidade, mas isso cai dependendo do tamanho do aneurisma. A TC negativa e a angiotomo negativa, conclusivamente, o exame é negativo para a hemorragia subaracnoide. E a angio-RM também ajuda a detectar aneurismas com uma boa sensibilidade para aneurismas maiores que 3 milímetros. Essa tabelinha aqui, esse quadrinho aqui, é para mostrar o paciente chega com a cefaleia súbita, a cefaleia clássica de uma emergência, cefaleia trovoada, faz a tomografia sem contraste. Se ela for negativa, pode ir para uma ressonância com angiorressonância, se for negativa, para a investigação. Se ela vai para angiotomo, se for negativa, para a investigação. Mas muitos neurocirurgiões preferem partir logo para a punção lombar, se for negativa a tomografia, e aí, se ela for negativa, é o gold standard para parar a investigação. Se um desses for positivo, o paciente vai
Se for positiva, a angiotomo ou um desses outros, ressonância ou a punção lombar, vai tratar o aneurisma ou na cirurgia ou com a angio, ou se ela for, se não fizer CTA positivo, se não for positivo, ainda vai para o gold stand, que é a angiodiagnóstica, a angio digital, para tentar ver se não tem nenhum aneurisma que passou porventura desapercebido, dependendo do tamanho dele. Novamente, mostrando um Fischer 4, esse tem muito sangue, inclusive, no espaço subaracnoide, mas tem o sangue parenquimatoso e o sangue intraventricular. E a ressonância, mostrando aqui na fissura silviana sangue no espaço subaracnoide, aqui também, e o flare mostrando esse sangue nos sulcos corticais. Nesse slide, é importante dizer que nem todo flare com essa aparência é hemorragia subaracnoide. Tem uma gama de possibilidades que você pode ter hipersinal nos sulcos corticais entre dois flares. A clínica é fundamental e é importante. A trombose venosa central é outra causa importante de cefaleia, uma incidência de 1,5% por 100 mil habitantes, incomum, ocorre em cerca de 0,5% de todos os casos de doenças cerebrovasculares, afeta principalmente neonatos e adultos jovens, diagnóstico difícil, porque a sintomatologia é inespecífica. A neuroimagem é fundamental para o diagnóstico da trombose venosa central. A terapia anticoagulante, para evitar complicações e diminuir a letalidade, tem que ser instituída o mais rápido possível, por isso que é importante o radiologista ser rápido no diagnóstico para que essa terapia seja prontamente iniciada. Os fatores de risco temporários, principais, mulheres que usam contraceptivos orais, gravidez ou puerpério, e em terapia hormonal, tem ainda as anemias, o trauma craniano, e crianças, principalmente neonatos, desidratados. Os fatores de riscos permanentes, pacientes com doença como trombofilia hereditária, pacientes oncológicos, pacientes com doença da tireoide, doenças autoimunes, lúpus eritematoso sistêmico, síndrome antifosfolipídio e a obesidade também. Pacientes obesos têm mais fator de risco para desenvolver trombose venosa central. E os principais sintomas: a dor de cabeça e o papiledema são responsáveis pela maior parte pelo maior número de sintomatologia, podendo acontecer também, dependendo da localização e da intensidade desse processo, convulsão, até o paciente evoluir com coma. Pode também. Pode apresentar hipertensão intracraniana isolada, trombose do sistema venoso superficial e lesão do parênquima, trombose do sistema venoso profundo e trombose de seio cavernoso. Então, rapidamente, a anatomia, só para dizer que os seios durais têm os seios superiores, sagital superior, inferior, seio reto, seios transversos sigmoides, e os seios durais inferiores, que é o seio cavernoso, o seio intercavernoso anterior e posterior, e o seio petroso superior e inferior. O sistema venoso profundo, as veias cerebrais internas, veia basal de Rosenthal, veia de Galeno, o seio sagital inferior e o seio reto também entra no sistema profundo, e aí o superficial, veia cerebral superior e veia de Trolar, veia cerebral medial superficial e a veia cerebral inferior e veia de Labé, que é o sistema venoso superficial inferior. Então, aqui a gente mostrando duas imagens, uma no sagital e outra no coronal, dos seios venosos centrais e das veias, mostrando aqui nessa numeração, a veias cerebrais internas, basal de Rosenthal estão aí, a gente vê no axial melhor do que no sagital, mas mostrando o seio reto, a posição dela, veia de Galeno, e aí a tórcula, seios sigmoides, etc. E os territórios de drenagem venosa? Interessante mostrar isso, porque a gente vê isso pouco na prática, e é bom a gente ter isso em mente. Seio sagital superior, em vermelho, em verde, as veias cerebrais médias e os seios cavernosos, são os territórios. Seios transversos e verde de Labé, e as veias cerebrais profundas em lilás. A fisiopatologia é interessante porque a oclusão venosa ela vai levar a um aumento da pressão venosa retrógrada, que pode levar a dilatação de veias, hemorragias petequiais ou grandes hematomas parenquimatosos, que, por fim, ocasiona edema vasogênico. Do outro lado, a congestão venosa e ainda a drenagem de circulação colateral. Seja feita se ela for suficiente, o paciente independente vai ter hipertensão intracraniana, mas se ela for insuficiente, além da hipertensão intracraniana, uma redução da pressão de perfusão, que vai cursar com isquemia e com outro tipo de edema. Então, o paciente tem um edema vasogênico e tem um edema citotóxico. Além disso, a diminuição da absorção do líquor vai levar também, por conta do aumento da pressão, vai levar à hipertensão intracraniana. Então, essa é mais ou menos a fisiopatologia da paciente com hipertensão, com trombose venosa central. Então, isso aqui é um paciente masculino de 46 anos, com cefaleia intensa e refratária.
fez a tomografia, a ressonância, e a gente vê aqui, na fase pré-contraste, um hipersinal aqui na junção sigmoide e veia jugular interna, e no seio sigmoide, no T2 tubo espinheco e no T2 flare. Ainda na fase pré-contraste, vejam aqui o seio transverso também é hiperintenso espontaneamente, e, novamente, aqui no sagital, mostrando o seio transverso e seio sigmoide. Quando injeta o contraste, a gente, nesse corte aqui, coronal, a gente está vendo o trombo, o sinal do delta vazio, entre aspas. Aqui mostrando a angiovenosa, a ausência do seio transverso sigmoide e da veia jugular interna. Claro que o diferencial de sair primeiro é com variação anatômica, mas você veja que o seio transverso esquerdo ele não é proeminente, ele não é vicariante, então mostrando que ele é normal, e o que está faltando, e aí também uma ausência completa dos seios à direita. A gente, mesmo nos casos de hipoplasia importante que a gente vê nas variações anatômicas, nas imagens brutas pós-contraste, se você correr de lado a lado ou no axial, a gente vê o filete pérvio da luz daqueles seios, que são apenas hipoplásicos e não trombosados. Outro caso, mostrando aqui o sinal do delta vazio, vejam dentro do círculo, mostrando aqui o seio sagital superior, a trombose de seio sagital superior, mostrando o sinal do delta vazio no coronal e no plano axial. E aqui a ângio, a gente não vê o seio sagital superior desse paciente. O infarto venoso, que pode ocasionar, a gente viu a fisiopatologia, essas tromboses de seio, e também lembrar que às vezes a trombose não é do seio, mas é trombose de veia cortical. Trombose de veia cortical também pode causar hematoma ou alteração de sinal, edema, etc., parenquimatoso. Outro caso, um caso da literatura para mostrar uma trombose profunda, no seio reto, da veia de Galeno e veias cerebrais internas. Vejam aqui a ângio mostrando esse vazio aqui no meio, onde seria o seio reto, o seio sagital inferior e as veias cerebrais. E aqui eu botei uma normal só para a gente ver a diferença. Seio reto, galeno, veias cerebrais e o seio sagital inferior. A síndrome da vasoconstricção reversível, principal causa da cefaleia entrovoada, é mais comum em mulheres entre 20 e 50 anos. A cefaleia entrovoada é o sintoma primário mais usual na região geralmente occipital. É de curta duração, mas recorre em dias ou semanas. O déficit neurológico focal que pode acontecer é devido à hemorragia subaracnoide da convexidade ou à isquemia secundária. Os achados podem durar até 8 a 12 semanas. E o diagnóstico diferencial importante é com angeite primária do sistema nervoso central. Aqui há os potenciais triggers de uma síndrome de vasoconstricção reversível, que vai de medicações vasoativas, drogas recreativas vasoativas, o álcool, a anfetamina, a maconha, a cocaína, o êxtase e até a nicotina. Gravidez e pós-parto também são triggers. Produtos de degradação sanguíneos, pacientes que fazem transfusão, tomam imunoglobulinas intravenosas, pacientes até com enxaqueca, ou alguns tumores que são produtores de catecolaminas, como feocromocitoma ou tumor carcinoide, traumas, dissecção de artérias, pacientes em hemodiálise, etc. Os critérios para síndrome de vasoconstricção reversível: cefaleia entrovoada com ou sem déficit focal ou convulsão, curso monofásico, a ausência de novos sintomas após um mês do início, vasoconstricção de artérias cerebrais, multivascular e multifocal, a ausência de hemorragia subaracnoide aneurismática, o líquor ele pode ser normal, e a normalização ou significativa regressão do padrão das artérias acometidas em cerca de 12 semanas. Então, aqui um caso, uma menina, uma jovem de 29 anos, com cefaleia tipo trovoada há uma semana. O flare, o T2 flare mostrou para a gente, o único sinal positivo que o T2 flare mostrou foi esse edema de suco, edema de córtex nesse suco parietal, e eu até no momento achei que pudesse ter também uma hemorragia subaracnoide. Mas aí, quando a gente fez o SW, a gente vê que não, que aí é só edema effacement do suco cortical e do córtex ali naquele local, uma coisa bastante localizada. O T1, aliás, pós-contraste, mostra a assimetria. Veja que esses sucos estão apagados, nitidamente assimétrico em relação ao outro lado, mas sem realços anômalos, o que era esperado que não tivesse. A angiorressonância aí foi interessante, porque mostrou esse padrão, onde está a seta. Veja, áreas de estenose e recuperação em várias estruturas vasculares, então, multivascular e multifocal, inclusive o segmento P2
P1, P2 da artéria cerebral posterior direita. E aí, interessante, quais são os achados de imagem principais da síndrome de vasoconstrição reversiva. HSA da convexidade, hemorragia lobar, edema cortical, T2 flare, sinal precoce, no nosso caso tinha isso, um infarto de fronteira pode haver, estreitamento vascular múltiplo e multifocal, havia, edema vasogênico ou citotóxico, podia ter um pouco ali naquele edema cortical, e estudo da parede do vaso, eu infelizmente não tenho experiência, não faço, mas tem valor, teria valor num caso como esse. É uma urgência, não é um caso banal, é um caso que os pacientes, dependendo do quadro, vai passar um tempo na UTI esperando essa recuperação e essa melhora. Então, assim, o exame dando o diagnóstico num protocolo enxuto, eu acho que é um exame resolutivo e objetivo. A mesma paciente, após 3 semanas, veja que não tinha mais alteração no T2 flare e a angiografia era normal. Veja que aquelas áreas todas foram recuperadas, reabriram, acabou aquela área de estenose alternada com áreas de vaso normal. Isso aqui é um caso da literatura para mostrar que é um caso bem mais discreto do que aquele que eu mostrei, mas esse primeiro slide mostrando umas áreas de pouca estenose, mas tem uma estenose em A1, né? Não em A1, não, na artéria carótida, na carota supraclinoide, e vejam aqui mostrando a recuperação disso aí, o paciente, inclusive também na artéria cerebral média em M1. Esse paciente tinha uma cefaleia entrovoada, diabetes gestacional e pré-eclâmpsia, e ela tinha, fizeram várias investigações, e viu que a paciente tinha um feocromostoma, uma das causas de cefaleia entrovoada, que é o tumor produtor de catecolamina. Então, CT e ressonância são normais em até 70% dos casos, isso é importante. A angiodigital é o gold standard, a ressonância a gente resolve boa parte dos casos, mas esses pacientes sempre vão, depois de diagnosticado na ressonância, sempre vão fazer angiodigital, e essa anjo pode ser normal até 2 semanas após o início dos sintomas. Se os sintomas persistem ou se a clínica é muito importante, repete-se o exame após esse tempo. E aí, muitas vezes, o exame vai aparecer com as alterações descritas. O aneurisma não roto, eu achei muito interessante o aneurisma não roto, porque o aneurisma não roto, ele dói. Mas por que o aneurisma não roto dói? Porque ele tem fibras nervosas dolorosas periféricas. Então, assim, as fibras nervosas dolorosas periféricas, oriundas dos nervos cervicais C1, C2 e C3 ou do nervo trigêmeo, elas entram, o cérebro ele não tem inervação. A inervação é da dura mater e de algumas estruturas, como vasos arteriais calibrosos e algumas veias maiores. O interessante é que, quanto mais para a periferia vai, menos essas fibras você tem. São as pain nerves. Eu procurei uma tradução para isso e não consegui achar uma adequada. Então, eu preferi botar entre aspas e chamar de pain nerves. Então, esses nervos que doem, né, vamos dizer assim, eles estão na parede das grandes artérias. Ao longo, em direção à periferia, aos ramos mais distais das artérias, esses pain nerves não existem, passam a não existir. Então, é por isso que o aneurisma que dói é o aneurisma mais central, de grandes vasos. Aneurismas periféricos não é comum que sinta dor nesses aneurismas. E quando é que o aneurisma vai doer por conta desses vasos? Quando ele sofre, ou o vaso vai doer, não é só o aneurisma, o vaso vai doer. Quando tem compressão, quando tem distensão, quando sofre tração, irritação química ou toque, eles podem doer. Então, se não houvesse esses pain nerves, não haveria cefaleia. Porque a cefaleia só existe por conta deles, porque o cérebro, de novo, não é inervado. A pacmeninge apenas e esses vasos arteriais calibrosos e as veias maiores que são inervados por esses pain nerves. Próximo, importante também demais tópico, é a hipotensão licórica. Ela pode ser traumática, iatrogênica ou espontânea. A gente vai falar da espontânea. Estima-se acometer 5 a 100 mil pessoas por ano, acomete mais mulheres, tipicamente causada pela perda do LCR através de uma fenda dural ou um divertículo meníngeo ou uma fístula venolicórica. Clinicamente, o paciente pode apresentar tudo isso. Cefaleia ortostática, occipital, o paciente está deitado, está ótimo. Quando ele senta ou levanta, é uma dor importante que às vezes só para quando ele deita novamente. Borramento da visão, isso é um sinal clínico importante para que o paciente procure um médico. Ele pode ter tinnitus, vai ter dor, quando a dor vai piorar ou vai exacerbar
na manobra de Valsalva, o paciente quando exerce defecando, por exemplo, pode ter parkinsonismo, defeito de campo visual, diplopia, náusea, desequilíbrio, as principais, cefaleia ortostática, occipital e borramento da visão. E uma coisa interessante é que esses pacientes com hipotensão licórica espontânea podem desenvolver déficit cognitivo e alteração do comportamento, a demência relacionada à hipotensão licórica espontânea. Quando a gente vai avaliar por imagem um paciente desse, essa avaliação ela tem 2 steps. Primeiro, demonstrar alterações intracranianas da hipotensão licórica. E aí, a ressonância magnética ela não exclui o diagnóstico. Ele pode ser normal em até 20% dos casos. E os principais achados? Coleção subdural, geralmente um higroma, realce pacmeníngeo, então esse realce não é por tumefação, é congestão dos vasos da dura mater, engurgitamento de estruturas venosas, hiperemia da pituitária, ela cresce, e o sagging do cérebro, a distensão para baixo, ele tende a descer, ele tende a se herniar inferiormente. Toda a parte do cérebro, não só a amígdala cerebelar, como também as partes mais superiores, como eu vou mostrar a seguir. Existe um recurso mnemônico para esses achados, que é o SIPS, né? No inglês, subdural, etc. Então, para se decorar melhor, os principais achados da hipotensão licórica na ressonância magnética convencional. Então, aqui um esquema só para mostrar o que acontece. Primeiro, se tem uma redução, rebaixamento do quiasma com crescimento da hipófise, muitas vezes, e redução da cisterna supracelular. Segundo, uma hiperemia da hipófise, da neurohipófise, ela cresce, né? Terceiro, você tem uma redução da cisterna pré-pontina, porque o cérebro desce, o tronco desce e se estende anteriormente, é rechaçado para frente. Outro achado interessante, que é a diminuição da distância mamilo-talâmica. E, por fim, a herniação das amígdalas, das tonsilas cerebelares, que é um diferencial importante com malformação de Chiari. Então, eu coloquei aqui do lado o normal, só para se ver a diferença de todos essas setas, cabeça de setas que eu mostrei aí, para ver do outro lado, no caso normal. Então, é nitidamente diferente. E aqui, para mostrar um caso de literatura, mostrando o normal do lado direito, do lado esquerdo, o sagging brain, veja que o tronco, a ponte, está colada quase no clivus, o rebaixamento do quiasma e da cisterna supracelular praticamente desaparece, a gente tem uma redução na distância mamilo-pontina, que quase nem está vendo aqui, de tão compressivo para baixo e para frente que está, e a amígdala cerebelar se insinuando no forame magno. Aqui, para mostrar a hiperemia e o aumento da adenopófise, com a redução do quiasma óptico, de novo a insinuação da amígdala e tonsila cerebelar, e aqui o realce pacmeníngeo, que é como se fosse uma moldura. O cérebro vira um quadro, vira tela, e a moldura branca impregnando ao redor desse cérebro, como a gente vê nesses casos de hipotensão licórica. E aqui, novamente, para mostrar ainda que pode ter, ao invés de higroma, hematoma subdural bilateral, siderose superficial. Na hora que você tem esse rebaixamento do cérebro, as pequenas veias ponte que existem no espaço subaracnoide, elas vão se esgarçar, vai haver sangramento ou microsangramentos e o depósito de hemosiderina nas folias cerebelares, e a gente pode encontrar também a siderose superficial no compartimento supratentorial. E aqui, edema do trato córtico-espinhal. Na hora que ele é herniado para baixo, o mesencéfalo também desce, e aí ele é comprimido, e o trato córtico-espinhal fica também comprimido, edemacia, e a gente vê esse hipersinal em T2 no trato córtico-espinhal. Cuidado quando for supratentorial, porque a gente usualmente vê o trato córtico-espinhal no membro posterior da cápsula interna e também no aspecto mais anterior dos pedúnculos cerebrais, mas sem esse contexto todo de clínica. E aqui atrás essa seta mostrando uma congestão venosa, também por conta dessa alteração de pressão intracraniana. O segundo step é encontrar o local do vazamento do LCR ou a fístula venolicórica. Aqui é a avaliação para se encontrar ou tentar encontrar o local desse vazamento. Não é o escopo da nossa apresentação falar nisso, isso é motivo, talvez não, isso é motivo de uma aula apenas de hipotensão licórica espontânea, então a gente vai deixar para outra oportunidade, mas a ressonância da coluna vertebral é onde começa a avaliação, e aí parte para um CT-mielograma, está provado que o CT-mielograma puro, convencional, ele tem pouca sensibilidade, e existe agora o CT hiperdinâmico, que é muito mais rápido para se fazer essa procura do ponto de
de vazamento do líquor, e o mielograma com subtração digital, um análogo da angiografia digital com subtração. É muito comum a gente ver um paciente com sinusopatia e dizer que está com cefaleia. Paciente masculino, 32 anos, cefaleia diária e náusea. A gente faz a ressonância e vê uma sinusopatia importante maxilar esquerda, vê uma sinusopatia etimoidal e uma sinusopatia esfenoidal. É sabido, os otorrinos nos contam, que as sinusopatias etimoidais e esfenoidais são responsáveis por uma dor retroorbitária medial no canto da órbita. Entretanto, paciente com sinusopatia para ter cefaleia, a cefaleia e a sinusopatia são razões comuns para atendimento médico no pronto-socorro. A disfunção autonômica e as vias trigêmino-vasculares são as responsáveis pela dor na sinusopatia, que predomina na face, não cefaleia. Cerca de 90% dos pacientes com dor sinogênica, entre aspas, dor sinogênica, eles têm, na verdade, uma migrânia ou uma cefaleia tensional. Nada a ver com a sinusopatia que ele tem. A avaliação por imagem, usualmente, é desnecessário, exceto em casos de complicações. Paciente com uma importante sinusopatia, com edema facial, proptose orbital, paralisia do nervo craniano, até envolvimento intracraniano ou infraorbital, com abscessos, fleimões, etc. E o macroadenoma hipofisário? É outra causa de cefaleia. Então, o macroadenoma, como esse que eu estou mostrando aí no slide, ele causa cefaleia por duas formas. Primeiro, pela tração ou distensão do diafragma da célula. Lembrem que o diafragma da célula é dura mater. Sendo dura mater, Pachymeninge, ele é inervado pelos pain nerves. Se você tem uma distensão para cima desse diafragma da célula, você vai ter tração e vai provocar dor. Segundo, ele está tomando conta da célula túrcica, que é inclusive grande, que é alargada. Esse aumento da pressão intracelular também leva à cefaleia. Então, são dois motivos pelo qual o paciente com macroadenoma, além das alterações visuais, etc., ele tem cefaleia, por conta disso que eu falei, da tração da dura mater e do aumento da pressão na célula túrcica. Mas a causa, na hipófise de cefaleia, pode ser por outra, mais grave, inclusive. Paciente feminina com cefaleia súbita, midríase e alteração visual. A paciente tinha um adenoma hipofisário e ela fez uma apoplexia pituitária. Vocês vejam, eu deixei já o círculo para facilitar, um hipersinal no macroadenoma, com hipersinal espontâneo em T1, vejam aqui no coronal e no sagital mostrando o hipersinal. Essa mesma área é hipointensa em T2, então mostrando um sangramento agudo, subagudo precoce. Aliás, subagudo precoce, exato. E aqui, no pós-contraste no coronal, o que chama atenção, e esse artigo chama atenção, é a assimetria de seio cavernoso. Seria outro motivo para o paciente ter cefaleia, um comprometimento de seio cavernoso, onde tem, inclusive, os pares cranianos lá. Então, a gente pode também ter cefaleia por isso. Então, a apoplexia pituitária também é um caso de cefaleia súbita. E um paciente que, se ele já sabe que tem um adenoma, o colega vai desconfiar. Se não sabe, vai ser um achado do exame na hora que fizer a tomografia ou a ressonância magnética. Neoplasia cerebral. Paciente feminina, 53 anos, com a cefaleia frontal. Essa clínica é desses dois slides da direita. O glioblastoma multiforme. O T2, TSE, e o T1 com contraste. E o outro, um glioma diferente desse, um glioma em tese. Esse era porque a gente fez a perfusão, um glioma de baixo grau, mas infiltrativo, não semelhante a esse exame morfologicamente feio que já mostra um glioma de alto grau. Ambos têm cefaleia. Ambos têm cefaleia. Então, a cefaleia na neoplasia, a maioria dos pacientes com cefaleia não terão neoplasia cerebral. Então, o paciente está com dor de cabeça, está estressado porque vai ter um tumor, muito provavelmente ele não vai ter uma neoplasia cerebral que abriu o quadro com aquela cefaleia. A neoplasia cerebral é causa incomum de cefaleia na população pediátrica e adulta. E quando ocorre, raramente é sintoma único. Usualmente, ela não é, raramente ela é sintoma único. Isso, raramente é sintoma único. Ela usualmente se acompanha de crise convulsiva, borramento visual pelo aumento da pressão intracraniana, papiloedema pelo aumento da pressão intracraniana, náusea e vômito e alteração do comportamento. Então, além de ter a cefaleia, que também é um dado da hipertensão intracraniana, vai se ver que aquela cefaleia é um comemorativo de um quadro de hipertensão intracraniana e não apenas uma cefaleia isolada. Cefaleia persistente, com progressão ou novos sintomas, pode-se pensar em neoplasia, principalmente em pacientes acima de 50 anos. E aí entra nas red flags. Indicação de neuroimagem vai depender das red flags.
Essa aqui é um caso interessante, estou terminando, Pablo. Um caso interessante, onde uma paciente de 26 anos, mulher, reporta uma história de dor de cabeça no ato de defecar. Toda vez que fazia força para defecar, ela tinha dor de cabeça. Então, uma dor de cabeça holocrânea, de início repentino, né, que varia, aliás, muito severa, e que durava poucos segundos a minutos. E aí, essa cefaleia, então, a gente pode dizer que é uma cefaleia relacionada à manobra de Valsalva. A paciente foi submeter a uma ressonância magnética e a ressonância magnética mostrou esse tumor de tronco cerebral. Quando a paciente fazia o esforço, essa tonsila cerebelar, essa amígdala cerebelar se rebaixava mais, obliterava o fluxo licórico, o trânsito licórico do líquido, e aí aumentava temporariamente ali a pressão e a paciente tinha cefaleia. Quando a paciente relaxava, quando a paciente saía de onde ela estava, ela subia a tonsila, normalizava o fluxo e a cefaleia terminava. Então, isso foi motivo, inclusive, de uma publicação nossa nessa revista, por conta da peculiaridade e do caso ser bastante interessante. Por fim, antes de por fim, mais esse slide para mostrar que ela pode ser, tem várias causas de cefaleia. Pacientes com hidrocefalia hipertensiva, pacientes com meningite tuberculosa, pacientes com imunocomprometidos, no caso de neurotoxoplasmose. Tudo que é lesão expansiva intracerebral pode cursar com cefaleia, mas raramente será uma cefaleia isolada e não terá outras sintomatologias neurológicas, sintomas ou sinais neurológicos acompanhados, como a gente viu no caso da lesão expansiva intracraniana. E agora sim, o último caso, um paciente masculino de 47 anos, com cefaleia frontal há cerca de 6 meses. Nega qualquer outra queixa. Quando a gente fez a tomografia foi inteiramente normal. Mas por que eu estou trazendo um caso de uma cefaleia frontal há cerca de 6 meses, parece até uma cefaleia crônica, num paciente adulto jovem, 47 anos, e a tomografia está normal? Porque tinha uma peculiaridade na história desse paciente. Esse paciente referiu no questionário que ele preenche e chamou a atenção do técnico no momento do exame, que me ligou e eu me levantei e fui lá falar com o paciente, ele referia uma coisa inusitada, que a cefaleia dele só acontecia nos finais de semana. Eu fui conversar com o paciente e perguntar como era a dor dele, ele confirmou que era uma dor frontal, e eu perguntei se a dor tinha hora ou época ou dia preferido. E ele confirmou o que tinha escrito e o que disse ao técnico de radiologia, dizendo que a cefaleia só acometia ele nos finais de semana. E aí eu comecei a conversar com ele, olhando no olho dele. E aí ele disse a mim o seguinte: doutor, eu sou de Fortaleza, coincidentemente, viu, Pablo? Eu sou de Fortaleza. E eu fui transferido. A minha empresa me transferiu sem me dar opção de escolha. E eu não pude trazer a minha família. Fiquei de trazer com 3 meses, não deu para trazer, com 4 não deu. E aí eu estou só aqui ainda. E todo fim de semana que eu estou só, doutor, eu sinto dor de cabeça. Então eu quis mostrar esse caso para dizer que cefaleia também pode ser uma dor somática, pode ser uma dor da alma. Além de ela acometer meninge, acometer a dura, acometer os vasos, a cefaleia pode ser cefaleia da alma. E a gente, radiologista, principalmente que a gente é mais distante do paciente, a gente tem que estar atento, que a gente tem que dar atenção ao paciente. Sempre que preciso, a gente tem que falar com o paciente, olhar no olho dele e trazer um conforto para ele, mesmo que seja com a palavra, ou apenas ouvi-lo, que é o que esse paciente queria, era ouvir. E um tapa nas costas, e um dizer, estamos juntos, e o paciente, isso vai fazer muito bem ao paciente, e o exame não necessariamente vai trazer nada de novo, que interesse ou que seja bonito, como a gente gosta de ver lesões no bom sentido da palavra, que gosta no bom sentido da palavra, de ver lesões que nos ajudem a crescer, a aumentar o nosso repertório de possibilidades diagnósticas. Muito obrigado, Pablo, pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço, Ronaldo, essa aula catedrática, né, de cefaleia, as aulas mais completas que eu já assisti, e vai ficar aí no canal do YouTube como fonte de inspiração, né, para o pessoal mais jovem e fonte de exemplo, né, como o Ronaldo é uma pessoa extremamente competente e um exemplo de ser humano e neuroradiologista. Muito obrigado aí, Ronaldo. Se alguém tiver algum comentário, fazer alguma pergunta para o nosso amigo Ronaldo Lessa, fique à vontade. E caso não tenha,
alguma pergunta, eu vou perguntar. O Marcelo está aí, quer comentar alguma coisa, Marcelo? Não, Pablo, boa noite. Professor Marcelo, prazer, viu, revê-lo? Todo meu, Ronaldo. Eu entrei no comecinho, quando o Pablo estava te apresentando ainda, e não, é só para reforçar as palavras do Pablo, realmente um apanhado, assim, muito bom, né, para a gente não só ver a imagem, mas lembrar aí do quadro clínico, né, dessas... O exame chega para a gente refletindo uma dúvida, uma procura do paciente, né, óbvio, do clínico, né, e essa abordagem, o Ronaldo foi muito feliz disso aí tudo. E, assim, uma pena, né, o Neuroclube, ele tem crescido bastante, mas hoje, infelizmente, tivemos aí, acho que é véspera do feriado, poucas pessoas para ver essa apresentação fantástica aí do Ronaldo. Parabéns, Ronaldo. Obrigado pelas palavras, Marcelo. Parabéns, Ronaldo. E, Obrigado. assim, viu, Marcelo, nós vamos compartilhar, né, essa aula dele, aí está gravada aqui, Um prazer. está gravado aqui no computador, e nós vamos colocar no canal, vamos distribuir para o Brasil todo, ver a qualidade da aula, né, ver o exemplo que a gente precisa resgatar, né, a presença do radiologista em contato com o paciente e na sala de exame, né, Marcelo? O professor ensinou muito bem isso aí. Isso. Marcelo e Ronaldo, onde é que entra a parede de vaso nessa avaliação? Então, eu não tenho experiência, como eu disse na apresentação, mas, assim, aonde está citado que entra é na avaliação da vasoconstricção cerebral reversível posterior. Eu não sei se o Marcelo tem experiência nesse estudo. Agora, uma coisa só que eu chamei a atenção na aula, licença, Marcelo, é que para a gente ter um protocolo pragmático, principalmente nesses casos, porque é um caso de urgência, entendeu? Mas, claro, eu não tenho experiência nenhuma, não, e traz subsídio, sim. Marcelo, não, eu vou falar assim, que eu aprendi isso com o Pablo, né? O Pablo é uma das maiores autoridades aí. Isso. Essa técnica, né? Eu aprendi isso com ele, tenho feito bastante aí, principalmente para aneurisma. E já vi bastante apresentação tentando diferenciar da vasoconstricção cerebral reversível de vasculites, que teoricamente a vasoconstricção não realçaria e as vasculites sim. Mas também já vi aula de congressos internacionais mostrando casos confirmados depois com a evolução de reversível que apresentava realce na fase aguda lá da vasoconstricção. Ok, Pablo, fala aí, sua experiência sobre isso aí. Não, eu quis só provocar mesmo o Marcelo e o Ronaldo, porque o pessoal mais novo vê que sempre a gente tem que estar acompanhando a evolução das coisas, das técnicas, isso, né? E sempre ela vai se encaixar no fluxograma aí da avaliação da cefaleia, né? Então, realmente, assim, o que a gente faz na prática aqui, do dia a dia, e eu tive essa oportunidade de aprender e compartilhar, é isso. Chega que cefaleia, tem aquele padrão clássico de vasoconstrição reversível, você faz o estudo de parede de vaso, sem, com contraste. Na maioria das vezes, a vasoconstrição não realça, mas pode realçar e vai responder à medicação, e a vasculite não, demora, realça mais, demora a responder, né? E a sequência, eu acho que é uma sequência que ajuda muito também para patologia vascular. Essa semana eu peguei um caso assim fantástico de hemorragia subaracnoide, viu, Marcelo e Ronaldo? Numa puérpera, pós-parto cesárea, hemorragia subaracnoide e hematoma parencimatoso, e a sequência era anjo de crânio e angina craniana, e a sequência tem um volumétrica, salvou. Eu via as dissecções de vertebral bilateral. Eu vou até compartilhar aqui. Eu vou mostrar o caso aqui para vocês, tá? Mostra. Enquanto você abre aí, Fábio, enquanto você abre, eu vou falando de um caso interessantíssimo que eu tive essa semana, já que está aqui então um bate-papo entre amigos. Isso. Uma paciente de 30 e poucos anos fez um quadro isquêmico agudo de tronco cerebral
ela ocluiu uma vertebral, o intervencionista conseguiu desobstruir a vertebral, colocou um stent na vertebral direita dessa paciente, e depois ele pediu um exame de controle com a avaliação de parede de vaso, tanto cervical quanto intracraniana. Ela fez uma lesão isquêmica pequena na ponte e ficou como sequela, e no exame que eu fiz no pós-tratamento, eu vi que ela tinha realce parietal nas carótidas cervicais e espalhadas pelas vertebrais também, né? E me chamou a atenção que ela tinha muito linfonodo ao longo da carótida dos dois lados. Eu fiz essa descrição no laudo e liguei para o neurocirurgião que acompanha ela, que fez o tratamento dela, e falei que eu achei muito curioso os linfonodos, pensar em uma vasculite. Hoje ele me falou que ela foi investigada e foi fechado o diagnóstico de síndrome de Sjögren. Então, o VSOL aí que deu o start para pensar que tinha alguma coisa diferente na paciente. Obviamente tem alguma coisa diferente, 34 anos, mas o VSOL foi muito importante para direcionar aí a pesquisa. Eu acho que o VSOL mudou o laudo da anjo intracraniana e cervical. E você dá mais informação, né? A minha impressão que eu tenho é essa. Você faz de rotina, Pablo? Faço de rotina. Aqui no meu serviço eu faço intracraniano e cervical, a sequência volumétrica, né? Vou mostrar aqui ao vivo, aqui, como me ajudou bastante. É um caso agora, dia 10 de junho. Um jovem, 40 anos, parto cesáreo, com hematoma parenquimatoso. Vou compartilhar aqui, tá? Só um instantinho, pessoal. Vocês estão vendo aí, né? A tela, deixa eu tirar aqui os dados, as coisas. Pronto. Tirar isso aqui. Pronto. Então, ela tinha esse hematoma no precúneo aqui, precúneo direito, e tinha hemorragia subaracnoide aqui, frontal esquerda. Hemorragia subaracnoide aqui, um hematoma no precúneo. E pediu a ressonância de crânio, a anjo, né? De crânio e vasos cervicais. E eu fiquei procurando essa hemorragia, querendo explicar essa hemorragia subaracnoide com esse hematoma, né? Parenquimatoso, está carregando aqui mais. A sequência que a gente fazia de rotina era um T1 volumétrico e um T2 volumétrico, que é o T2 volumétrico que a gente fazia antes, né? Ficava em dúvida se aqui realmente tinha um hematoma, né? Aqui nessa região da vertebral, né? Uhum. E aí, tá carregando aqui. E aqui é a sequência que a gente faz de rotina no pescoço intracraniano. Tem um volumétrico, né? De alta resolução. O sagital. Aí eu fiz o seguinte, eu dou uma reformatada aqui no plano axial, né? Ela. E aí... Tá lá. Tá carregando, E aí, ó. E aí fica, ó, né? Fica bem nítida a dissecção vertebral aqui pegando, né? Os hematomas, né? Muito bom. Então, o quanto que ajuda. Aqui o MIP, né? Mostrando, aqui formou até um pseudoaneurisma. Uhum. Formou um pseudoaneurisma. Aqui talvez tenha outro, fiquei na dúvida. Mas, muito angular, principalmente direita. Muito extenso. Né? Secção bilateral das vertebrais, com uma apresentação aqui, pegando também o V3 direito, apresentando com hemorragia subaracnoide e hematoma intraparenquimatoso. Interessante é que é hematoma supratentorial, né? Supratentorial, exatamente. O neuro até me questionou, depois que eu liberei o laudo, assim, uns 30 minutos depois, 30 não, umas 2 horas depois que eu liberei o laudo, ele
perguntava, pai, mas dá e tal, secção do vertebral, mais aracnose, hematoma, rapaz. Aí a gente deu uma pesquisada rápida e dava, e tem casos descritos. Tem casos descritos até com síndrome da cauda equina, secção vertebral dentro do síndrome da cauda equina. Então, Pablo, assim, Muito bom. tem essa série aí pós-contraste? Essa aí? Essa do volumétrico tem. Aqui, Deixa eu ver como é que ficou aí depois do pós-contraste, em volta aí dessa dissecção aí. Salvou o exame, né, Ronaldo? Excelente, viu? Salvou o exame, né, Marcelão? Opa! E assim, Ronaldo, não é assim, não é difícil montar a sequência, não, entendeu? Entendi. Não é difícil. Está carregando aqui, Marcelo? Aquele ponto lá, né? Como é que você o real? É isso que eu queria ver mesmo, é isso. Tem um realce aí do plexo venoso ao redor, né? Que se tivesse só pós-contraste, ia ficar mais difícil de ver isso aí, né? Mais difícil. Por isso que eu faço sem com, entendeu, Marcelo? É como se fosse o T1 supressão que a gente faz, né? O espinheco, o tubo espinheco. Melhor fazer primeiro, pelo menos você ter ideia, né? E tá assimétrico, né? Mais à esquerda aparece aí, esse realce. Aí, ó. Ficaria mais difícil mesmo, né, Marcelo? Ficaria, né? Porque tem muita impregnação venosa aí, principalmente nos forames aí, né? Ficaria agora no sem contraste lá e no MIP depois da Anjo, é clássico a apresentação, né? O aspecto crescente aí e aquela irregularidade parietal lá da Anjo pós-contraste lá, né? Olha o flare aqui, o flare, o análisis subaracnoide, né? Eu sou entusiasta nesse sequência. Bom demais. Boa. Muito bom, parabéns. Parabéns para nós todos. Obrigado aí, todo mundo. Boa noite. Um abraço para nós todos aí. Valeu. Prazer vê-lo, Marcelo. Um abraço, aí, Marcelo. Né? Abraço, Ronaldo. Fica com Deus. Um abraço, Pablo. Amém. Obrigado, Pablo. Obrigado a todos aí. Obrigado. Um abraço. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu. Vou te mandar uma gravação depois, Ronaldo. Obrigado. Ô, Pablo. Diga, amigo. Só para lhe dar um feedback, o post que você fez ficou um post cinematográfico. Aí um amigo meu disse assim, nova temporada, me senti na Netflix. Valeu, amigo. Obrigado, viu? Valeu, um abraço. Nova temporada. Um abraço. Outro abraço. Obrigado. Tchau. Obrigado.